Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo por aqui e hoje vamos dar seguimento ao nosso estudo para o TJ de Santa Catarina. Veremos as espécies de nacionalidade de forma objetiva e bastante rápida. Bora lá. Quando falamos em espécies de nacionalidade, devemos ter em mente que ela pode ser do tipo primária ou do tipo secundária. Uma nacionalidade primária dá origem aos brasileiros natos, a secundária aos naturalizados. Tá? Vamos iniciar com os brasileiros natos, a nacionalidade primária, portanto. Quando falamos em nacionalidade primária, devemos ter em mente que ela ocorre através de um ato natural, qual seja o nascimento. Portanto, é com o nascimento, olhando para o nascimento, que conseguiremos identificar se o camarada é brasileiro nato ou não. Bom, o nascimento ele pode ocorrer no Brasil ou no estrangeiro. Vejamos no Brasil. Portanto, serão considerados brasileiros natos aqueles que nascerem no Brasil. São natos os nascidos no Brasil. Aqui temos o critério do solo. Nascidos no Brasil serão considerados brasileiros natos. Esta é uma regra quase que absoluta, existindo apenas uma exceção, uma única hipótese em que o camarada nasce em solo brasileiro e mesmo assim não será considerado brasileiro nato. Isso ocorre quando? Bom, o camarada nascerá no Brasil e não será considerado brasileiro nato quando seus pais, pai mais mãe, forem estrangeiras e ele estiver a serviço do seu país de origem. Então, portanto, vamos imaginar o seguinte: X nasceu no Brasil, tá? Os seus pais, pai mais mãe, são holandeses, vamos colocar aqui que eles são da Holanda, e estão a serviço também da Holanda, serviço da Holanda, do seu país de origem, né? No caso, a Holanda. Este camarada não será considerado nato, não nato. Por que não é nato? Ele se enquadra justamente na exceção. Ele nasceu no Brasil, ok, mas ele não preenche os outros dois critérios. E o pai dele acaba sendo, os pais, né, acabam sendo estrangeiros e ele está a serviço do seu país de origem. Portanto, não rola. Agora vamos mudar um pouco esse exemplo aqui, ó. Vamos supor que o camarada continuou nascendo no Brasil, seus pais são holandeses e ele está a serviço da Irlanda. Perceba, não é o seu país de origem, é um outro país. Neste caso, ele será considerado brasileiro nato, porque a exceção diz seu país de origem, beleza? Então aqui terminamos a primeira hipótese em que o camarada nasce no Brasil e será a primeira hipótese, desculpa, de brasileiro nato, aqueles nascidos no Brasil. Vejamos agora a segunda hipótese de brasileiros natos. Já a outra espécie de brasileiro nato diz respeito àquelas pessoas que nasceram no exterior. Portanto, são situações em que o camarada nasceu no estrangeiro. A primeira delas é quando pai ou mãe forem brasileiros e estiverem lá fora a serviço do Brasil. Portanto, vamos supor que o camarada nasceu vamos colocar aqui, Holanda, tá? Ele nasceu na Holanda e seus pais são brasileiros. São brasileiros e estão a serviço da República Federativa do Brasil. Este cara, mesmo tendo nascido na Holanda, será considerado brasileiro nato. Isto porque pais brasileiros, mas a serviço da República Federativa do Brasil. Beleza? Essa é a primeira situação em que o camarada nasce no estrangeiro e mesmo assim será considerado brasileiro nato. Uma segunda possibilidade de nascer no estrangeiro e ainda assim ser considerado nato é quando pai ou mãe forem brasileiros e o camarada for lá fora registrado. Então ele foi registrado em uma repartição competente lá no exterior, ok? Então pais e mães brasileiros e foi registrado em uma repartição competente. E por fim, a última situação em que será considerado brasileiro nato, mesmo tendo nascido no estrangeiro, são aquelas situações em que ele nasce no estrangeiro, portanto nasceu lá fora, mas ele veio a residir no país e em algum momento, após atingida a maioridade, optou pela nossa nacionalidade. Ok? Essa opção ela deve ser realizada após atingir a sua maioridade e terá efeitos ex-tunc, retroativos. Isso significa que, assim que ele conseguir se tornar brasileiro nato, os efeitos voltam até a data do seu nascimento, retroagem até o seu nascimento. Vimos assim, de forma bem rápida, quem são os brasileiros natos, a espécie de nacionalidade primária. Veremos no vídeo seguinte, também de forma bastante rápida, a espécie de nacionalidade secundária, ou seja, quem são os brasileiros naturalizados. Valeu, pessoal, é isso. Na próxima voltamos com tudo.